a música começou cedo. Antes foi ouvindo. Meu pai tocava violão e tocava diariamente, todas as noites. Mas ele era um camponês. Eu nasci no campo, na província de Córdoba, num distrito chamado Rio Primeiro. E eu não conhecia, nunca tinha ouvido um bandoneon. Às vezes algum acordeão aparecia, tinha ouvido. No campo, somente em eventos assim que se entra em contato com a música, embora tem muitos camponeses que tocam assim, né, amadoristicamente, não? Para eles. Era muito costume isso. No dias festivos assim, da pátria, faziam aquelas festas tradicionais dessa escola para comemorar o dia da independência ou, enfim, aquelas festividades pátrias. E essa vez elas em casa tinham feito uma festa, tinham programado de dia uma festa para as crianças e de noite uma velada que se chamava, né? Que era uma coisa para os adultos, que era uma diversão e acabava em dança, né? Sempre. E os meus irmãos que já eram, um já morava na cidade de Córdoba e já era funcionário público, e ele tinha conhecimento de grupos que faziam música profissionalmente em Córdoba, e ele teve a ideia de convidar um grupo para levar para essa festa. E era um trio, e esse trio era composto de bandoneon, violino e violão. Então, ele devia ter uns 4 ou 5 anos, quando ouvi por primeira vez esse instrumento. Desde o primeiro som que eu ouvi, foi um efeito de fascinação absoluta. E passei a noite ouvindo, não teve como me levar a dormir, só fui dormir quando acabou a festa e ele guardou o instrumento. E daí ficou para mim essa vontade, e eu me manifestava, eu batalhava, corria atrás, porque atrás dos meus irmãos mais velhos, né? Que me arranjasse o instrumento que eu queria tocar. Mas eles iam me enrolando, porque eu era muito criança e o instrumento era pesado, grande, e outra, não tinha lá no campo nenhum professor mestre para ensinar esse instrumento. Tinha de acordeão, de violão, essa coisa se conseguia, mas assim de bandoneon por ali não existia ainda. Então teria que esperar ir na cidade para começar o estudo. E no primeiro ano ainda não consegui, no segundo ano, no terceiro ano que estava na escola, que consegui que meu irmão me conseguisse um bandoneon alugado numa academia, para ver se eu ia conseguir tocar. Aí trouxe o bandoneon, era por um fim de semana, e me entregou, pus na minha mão, eu sentei e comecei a buscar aí, até que achei um acorde, um tom. E comecei a buscar uma melodia dentro desse acorde. Eu sei que nesse fim de semana eu consegui tirar uma ou duas musiquinhas. Aí ele teve que reconhecer, pois é, o cara vai tocar. Então ele me prometeu que para o ano seguinte eu começaria a estudar numa academia e que
essa academia alugava um bandoneon para fim de semana, porque ainda não podia comprar. E assim foi. Passei o primeiro ano assim, e o segundo ano ele me fez uma proposta, ele conseguiu comprar um bandoneon a prestações, mas me comprometia a tocar no casamento dele, né? E assim passou, e eu preparei umas 10 músicas para o casamento, e fui lá e toquei. E a partir daí, teve muita repercussão, as pessoas, né? Mas também assim, nas escolas públicas lá, tinha festivais de música, tinha festa de fim de ano, assim, de formatura com música. Quem tocava se apresentava. E eu passei a me apresentar primeiro nessa festa da escola e depois ser convidado para festivais, né? Para festas padroeiras. E isso me foi deixando conhecido assim muito cedo. Claro, era uma atração, um menino tocando esse instrumento que todo mundo sabia que era complicado de aprender, né? Estudar, uma técnica complicada mesmo. E o bandoneon é um instrumento alemão, uma invenção alemã por volta de 1820, que foi pensada, parece, como fosse, eles chamavam de concertina. Não era completo como é agora o bandoneon, ele tinha uma extensão reduzida, mas o som já era muito parecido com o harmônio. E a ideia seria usar nas igrejas, nos templos, as igrejas pobres que não podiam ter um órgão ou um harmônio mesmo, eles podiam ter esse instrumento portátil, inclusive portátil para acompanhar em procissões. E esses corais tradicionais, corais alemães a 4 vozes, era um instrumento ideal para acompanhar esses corais, a afinação das vozes, né? Com a era eletrônica, né? Começou a existir o órgão. Então, esse instrumento, essa função, ele perdeu. E na Alemanha, não sei, ficou meio desaparecido, até que em 1846, um senhor chamado luthier, de família de luthiers, que chamava Ernest Ludwig Arnold, com 2 filhos, que tinha um deles Alfred Arnold e outro Ernest também. Eles compraram um invento, ou algum acordo fizeram, que eles ficaram com esse instrumento e o aperfeiçoaram. Aí lhe deram uma extensão igual a qualquer instrumento profissional e aperfeiçoaram a sonoridade, tudo, material, tudo. E assim que esse instrumento chegou à América do Sul, que se chegou a Buenos Aires, chegou ao Brasil também. A carreira como bandoneonista começou ainda na infância, quando no período das férias escolares viajava fazendo apresentações em acontecimentos festivos em sua região. Jovem, Rufo vai para Córdoba e aos 21 anos para Buenos Aires, onde passa a integrar em uma orquestra de tango. Também nesse período, matricula-se no Conservatório Nacional de Música, onde passa a estudar violoncelo, instrumento que escolheu como coadjuvante. Ao final da década de 50, uma crise no mercado musical levou Rufo a viajar por diversos países da América Latina,
a fim de estudar a música original dos povos remanescentes das civilizações originais do continente. Uma proposta de trabalho no Brasil fez com que o artista adiasse seus planos de estudar composição no México, e em 1963, Rufo Herrera chega a São Paulo e decide se estabelecer no país. Iniciou os seus estudos em composição com o maestro e compositor Olivier Toni. Em pouco tempo, Rufo já estreava como compositor no Festival de Música Contemporânea Brasileira. Após 7 anos em São Paulo, Rufo é convidado a atuar na Universidade Federal da Bahia, que apresentava uma proposta vanguardista aos compositores. Nos 7 anos que permaneceu ali, Rufo Herrera estreou mais de 50 obras de expressão de vanguarda. Este período de dedicação à composição fez de Rufo um dos grandes nomes da música contemporânea, o que lhe rendeu, em 1976, um convite para atuar no Festival de Inverno da UFMG, organizado pela Fundação de Educação Artística, na cidade de Ouro Preto. Nessa época eu tive um lapso assim de que eu não tocava o instrumento, mas estava dedicado à composição mesmo. E assim, dessa época é que eu, na Bahia, eu me dediquei muito a trabalhar porque era escola de música e arte cênica junto. Então se convivia teatro com música, com dança, e já desde que cheguei, comecei a fazer música para teatro, para dança, para espetáculos de dança, teatro, para a formatura dos alunos, muitas vezes. Então, fui trabalhando muito isso que me deu assim, um métier de lidar com a música cênica, com a música para cinema também, com música para teatro. E conhecer as outras linguagens, porque o músico tem uma vida muito isolada. Isso é uma vida que vai afunilando, sabe? Isso eu né? Eu a conviver com as outras linguagens, eu fui perdendo isso e me abrindo para pesquisar sobre as outras linguagens. Qual era a equivalência, o que é? Quando um músico sube no palco, senta, e tem uma iluminação, e tem uma plateia, e ele vai interpretar um autor do século XVIII, digamos. Ele não é uma personagem, ele é um personagem. Ele está representando alguém do século XVIII tocando. Então, digo, não é diferente entre música e teatro, música tem teatro, teatro tem música, a dança tem música, a música nasceu da dança. Tudo isso era uma coisa só e foi se, né, bifurcando depois, né, milênios depois. E eu retomei isso, comecei a trabalhar isso. Por isso, bom, isso foi que me trouxe para Minas. Porque lá na Escola de Música da Bahia estava estudando Marco Antônio Guimarães. E nós morávamos juntos, éramos colegas, inclusive, tínhamos uma república, quase espécie de república. Morávamos juntos desde aquela época e trabalhávamos juntos, fazíamos grupos de improvisação e tudo isso. Então, ele conhecia muito bem o meu trabalho. Ele se formou e voltou para aqui. Então, quando ele voltou para aqui, a fundação, a Berenice, né, já estava coordenando o Festival de Inverno, planejando o Festival de Inverno. Isso se planejava aqui na Fundação.
era daqui que nasceu o Festival de Inverno da UFMG, aqui da fundação. Bom, então eu vou falar sobre a ligação que existe entre o compositor Rulfo Herrera e a Fundação de Educação Artística. E é um assunto que é muito grato a nós todos aqui na Fundação, porque o Rulfo é uma personagem que faz parte da nossa história. A Fundação foi criada em 1962 para 63, começou a funcionar em 63, e em 67 a Fundação criou o Festival de Inverno. E estava aqui trabalhando conosco na Fundação Marco Antônio Guimarães, que vocês talvez conheçam. Marco Antônio Guimarães, que criou o Acti, que é um grande músico, grande compositor. Ele estava trabalhando conosco e ele tinha convivido com Rulfo Herrera na Bahia, que o Marco Antônio tinha estudado na Bahia. Tinha convivido com o Rulfo lá. E naturalmente ele aqui participando da nossa programação, quando chegou a partir da década de 70, que ele chegou, Marco Antônio chegou aqui, acho que 74, por aí, 75, ele então me sugeriu que chamasse o Rulfo Herrera para vir participar do festival, em 76. Então, e o Rulfo tinha uma proposta que continua a ser uma proposta dele, de trabalhar com várias linguagens. E essa concepção do Rulfo Herrera, de artes integradas, ela vinha a calhar. Então, ele fez o Festival de Inverno um trabalho com professores de educação artística. E, além de trabalhar também com a música especificamente, compondo e tudo, esse trabalho dele de integração de linguagens foi muito importante. Naquela época, especialmente para esses professores, para esses educadores, né, que vieram do Brasil todo, fizeram o curso com ele. Depois ele aí foi pouco a pouco ficando aqui em Belo Horizonte, a partir desse festival de 76. Aí surgiram muitas propostas para ele ficar, muita necessidade dele, né, do trabalho dele. E ele criou um grupo permanente aqui, que é o grupo Oficina Multimédia, que vocês já devem ter ouvido falar, porque ele continua a existir. Ele nasceu em 76. Ele está fazendo 40 anos, fez 40 anos. Né? Ao fim, eles começaram a convidar compositores de música contemporânea para dar oficinas no Festival de Inverno. Dessa forma, em 76, fui eu, Caio, né, o convidado, fui eu. Aí que eu chego aqui, e esse festival foi em Ouro Preto, e dei a primeira oficina de arte integrada que se chamava Multimédia. Eu propunha uma oficina que um compositor daria para um grupo de jovens que seriam músicos, atores, bailarinos, poetas, o que for, cineasta, o que for, de arte. De todas as áreas, se possível. Mas, basicamente, música, teatro, dança e artes plásticas. Dei a primeira oficina, essa, em Ouro Preto. Bom, parece que interessou, havia essa, né, tendência, e em 77 fui convidado novamente. E esse 77 não foi em Ouro Preto, por razões, não me lembro, políticas talvez, mas eles fizeram aqui, em Belo Horizonte, aqui. Aqui era uma casa, um casarão, aqui. Então aqui aconteceu o festival. A oficina de música era aqui. Todos os alunos que
tiveram o ano anterior, 76, se inscreveram de novo. Mas alguns que não tinham participado, que iam para lá em 76, eles se inscreveram. E alguns desses já eram professores aqui da universidade. E então, desta forma, em 77, eu fiz essa oficina aqui em Belo Horizonte, na fundação. Em 78, voltamos para Ouro Preto. O festival voltou para Ouro Preto e eu, de novo, fui convidado pela terceira vez consecutiva. E os mesmos alunos me seguiram isso. Então já havia em 78 eu já tive condições de criar um espetáculo para o encerramento do festival, que se chama Sinfonia em Refazer. E era um espetáculo que era teatro, dança, música, arte plástica, porque tinha, né, arte visual. Então, tínhamos o primeiro espetáculo composto para essa oficina, para esse grupo. Então que se colocou a questão de a minha radicatória aqui, porque já se constituía com um grupo que tendia a se profissionalizar. Então esse era o motivo para eu pensar em me radicar aqui em Minas. Da minha parte, eu observei uma coisa. Eu gostei muito de Minas. Eu me identifiquei mais. Eu tinha estado em São Paulo, tinha estado em Bahia 7 anos. 7 anos em São Paulo, 7 anos em Bahia. E aí eu venho para aqui, para Minas. Claro que antes estive 1 ano no Rio de Janeiro, no Teatro Opinião. Então tinha já conhecido os diversos Brasils, né? Que são vários Brasils aqui. E podia dizer que eu me identifiquei mais com Minas. Há uma coisa que eu me identificava muito, e ainda me identifico, é a constância do mineiro. Ele permanece nas coisas. E por isso que você vê que rende, né? A coisa rende. Você vê grupos aqui, todos estão com mais de 40 anos ali, e não à toa que, né? E são, assim, os mais representativos, talvez, da arte brasileira contemporânea, né? O Grupo Corpo, o Grupo Galpão. O trabalho do Acti foi muito representativo na música popular. Mas eu acho que o que chama muita atenção é por que será que o Rufo Herrera quis ficar no Brasil, ou sobretudo numa cidade como Ouro Preto, né? Porque queira ou não queira, por mais que Ouro Preto tenha essa beleza, Ouro Preto atrai muitos estudiosos, atrai muitos turistas, tem a universidade que atrai sazonalmente pessoas que passam aqui às vezes um tempo, às vezes 4, 5, 8 anos, mestrado, doutorado, aquela coisa toda, e que vão embora. Ele fica sempre aquela curiosidade, por que será que o Rufo Herrera quis morar, quis habitar, quis permanecer em Ouro Preto? No final dos anos 90, 97, 98, quando aconteciam apresentações de um curso livre de teatro que existia na cidade, um curso da universidade, um curso inclusive que teve o Rufo Herrera como um dos criadores. Eu já fazia teatro, fazia um teatro amador, e aquilo ali, para a gente que fazia teatro, né, com o que a gente tinha de ferramentas e conhecimento, e esse primeiro contato com essas peças de teatro, principalmente em 96,
com a Ópera dos Três Vinténs, que foi a primeira produção desse curso livre de teatro, que teve a parte musical dirigida pelo Rufo. Isso foi assim um primeiro grande impacto na minha vida artística, né? Porque até então a gente fazia o teatro amador, né? A gente fazia por prazer, né? O teatro como um ato de prazer mesmo, e era um hobby, né? Todos nós naquela época fazíamos o teatro, mas trabalhávamos ou estudávamos em uma outra área, né? A gente tinha aqui o curso, a escola técnica, né? Muitos de nós estávamos estudando escola técnica, e pela primeira vez eu, como artista amador, vislumbrei uma pequena possibilidade de realmente colocar o teatro como profissão, como minha profissão. Foi um grande impacto, foi o primeiro grande impacto, esse contato. Um pouco mais à frente, em 98, foi criado o curso de graduação em artes cênicas da UFOP. E ali vislumbrou-se também, para aquelas pessoas que faziam teatro aqui na época, uma possibilidade de profissionalização, né? Então, quer dizer, já havia o primeiro grande impacto do curso livre, com aquelas apresentações lindas tal, e depois a criação, quer dizer, uma possibilidade palpável para uma profissionalização, para o encaminhamento de uma profissionalização. Junto a isso, eu, nesse período, 96, 97, eu frequentava uma casa de uns amigos, fazia aula de violão, essas coisas, né, de jovem, e eu sempre ouvia um som bem curioso, assim, num quartinho, e eu nunca sabia quem tocava, e aí depois eu fui saber que era o Rufo Herrera estudando bandoneon. Mas até então eu nunca tinha tido contato com ele, eu tinha visto, mas nunca tinha a possibilidade de conversar. E toda vez que eu ia nessa casa, curioso que o Rufo estava estudando, né? O Rufo estava estudando. E isso, de alguma forma, foi levando essa noção para a gente de que o artista realmente tem que estudar. É uma coisa que o Rufo sempre fala, né? O talento é 10%. Né? Ele sempre fala isso. E é uma coisa que na época, quando ele começou a falar, realmente a gente consegue perceber, né? Que sem o suor, sem a dedicação, a gente vai ser sempre mediano. Bom, resolvi fazer o curso de artes cênicas, né? Larguei o curso de engenharia, fui fazer artes cênicas e então tive o primeiro contato com o Rufo profissionalmente, né? Ou academicamente falando. Nas disciplinas que ele ministrava para o curso de artes cênicas e ministra até hoje, de música e ritmo, música e ritmo 1, música e ritmo 2, não lembro mais o nome de todas as disciplinas, mas ali, estudando, a gente teve uma outra noção, primeiro, da interação entre música e teatro, que para a gente até então a música funcionava muito como plano de fundo, uma coisa de embelezar a cena, né? Mas em 2001 a gente aqui de Ouro Preto, as pessoas que puderam ir, nós tivemos assim um segundo grande impacto, que foi a cantata cênica que ele fez no Palácio das Artes em 2001, chamada Sertão Sertões, que foi baseada no Grande Sertão Veredas, né, do Guimarães Rosa. E aquilo, né, a gente entrou numa van aqui, fomos para Belo Horizonte, e aquilo ali realmente foi um grande impacto assim, na nossa vida, porque a gente começou a ter uma outra dimensão assim, das possibilidades cênicas, né, do teatro, e do que poderia ser chamado de teatro,
né? Então aquilo ali foi assim, um impacto muito grande na nossa vida de artista. Enfim, o tempo foi passando, o curso foi acontecendo, e o Rufo ele já tinha uma história interessante, porque essa coisa dele de música e teatro não é daqui, né? Já é de muito tempo, antes, né, de vir para cá, para Ouro Preto, né? Ele é cidadão honorário aqui da cidade. Em 2005 ele recebeu o título, né, da Câmara Municipal de cidadão honorário, mas o Rufo tem uma história muito importante no teatro mineiro, né? Desde 1977, quando ele foi convidado pela Universidade Federal de Minas Gerais para fazer uma atividade aqui em Ouro Preto durante o festival, oficinas e enfim, e tanto que surgiu, né, a oficina multimédia desses trabalhos, que depois foi encampada pela Fundação de Educação Artística de Belo Horizonte. Esse grupo, desde então, foi muito importante para a história do Teatro de Belo Horizonte, exatamente porque ele colocava em cena, fazia um misto mesmo de teatro, né, de representação com música e audiovisual, e foi porta de abertura para muitos jovens artistas que viviam, né, na cidade na época. O Marco Antônio Guimarães, por exemplo, né, que é um dos criadores do grupo Acti, teve uma participação em uma das apresentações desse grupo, da multimédia, onde colocou em cena os instrumentos que ele criava, né? Então, esse tipo de abertura foi muito importante, assim, acredito eu, para os artistas de Belo Horizonte e também para os artistas aqui de Ouro Preto, né? Nós aqui, imagina, né, numa cidade pequena, com pouquíssimas referências e material, né? Quase não existia internet ainda, estava começando e enfim, foi um divisor de águas mesmo, assim, né? Essa participação do Rufo na nossa vida aqui em Ouro Preto. O Rufo é uma figura muito querida, né? O Rufo tem esse lado de mestre, né? Meio filósofo, assim. Eu lembro muito bem das suas frases, né, lapidares, como, por exemplo, essa que eu falei, né, talento é 10%. Tem uma outra que fala, entre não fazer e fazer, eu sempre prefiro fazer. O Rufo é um compositor que deixou obras, dentre elas, o maestro acaba de dizer aqui, Sertão, Sertões, ele transformou isso em uma ópera cantata, né, Rodrigo, talvez, e uma maravilha, em que há momentos que de repente, eu não sei quantos eram aqueles violeiros à frente da orquestra, não sei quantos, uns 4, 6, inclusive com aquele equipamento que sai o som. Berrante, né? Os berrantes. Uma coisa incrível. Texto falado, declamado. O que você está ouvindo aí, eu trabalho iniciando um processo de criação de um espetáculo do Rufo. O Teatro Mambembe, o grupo Mambembe, é um grupo universitário, são de alunos, bolsistas, que eles fazem uma seleção, né, para manter esse grupo que ele é rotativo, porque são alunos que estão nesses períodos e fazem, são 4 anos, mas eles às vezes ficam na medida que o trabalho, vamos dizer que o trabalho curricular permite, né? Às vezes eles saem antes de terminar o curso, às vezes eles fazem. É um trabalho de extensão do que eles fazem, do que o grupo faz. Ele foi criado para isso, para ter um grupo de teatro que fizesse trabalho de extensão. E o que se decidiu é optar pelo teatro de rua, porque o interesse
da universidade, digamos, de ela estar presente na comunidade de Ouro Preto, a gente depois de muitos anos, nós começamos aqui, fundamos o curso livre de teatro e música em 94 e pela experiência, tempo, a gente viu que a população da periferia de Ouro Preto, ela não custa para vir para a cidade, porque tem transporte, porque não é longe, porque é difícil o acesso. Então as pessoas, assim, principalmente para trazer os jovens, as crianças, para vir para o centro. Então é um público que não chegava ao trabalho das escolas de arte, não chegavam a esse público. Se faz espetáculo aqui, por exemplo, ou no Teatro Municipal, ou, enfim, na Praça Tiradentes, mas esse público não vem. É sobre uma peça que se chama O Testamento do Cangaceiro, de Chico de Assis. E essa peça é histórica porque ela foi montada por primeira vez na década de 60, no início da década de 60, pelo Teatro Oficina em São Paulo. E a direção foi de Boal. E a música foi de Lira, Carlos Lira. E foi uma montagem histórica, Sabe, o Teatro Oficina foi um trabalho base da história contemporânea do teatro brasileiro. Então, por isso que a gente escolheu, o grupo escolheu essa peça. E estamos trabalhando o início dela. Nós estamos preparando isso que vocês sabem. As músicas, as coisas que são com música cantada, que está indicada na peça, e vamos preparar uma leitura dramática do texto. Vamos fazer primeiro um processo nos bairros, em locais, talvez até em casa de pessoas, bairros, reunir pessoas para fazer leitura da peça. A partir desse processo é que nós vamos dizer como fazer um teste com a peça. Esse público, o que ele acha dessa obra que está falando da década de 60, que se refere à retirância, a época dos retirantes, que foi muito densa na década de 60. Muita gente viu, todo mundo migrou do sertão, cada seca vinha uma leva e não voltava, foram para São Paulo e ficaram em São Paulo também. Aquela coisa de que na seca as pessoas não conseguiam sobreviver e tinham que migrar. E a história do personagem é isso. Bom, a gente pensa, e hoje as pessoas que acham disso, lá na periferia, que elas sabem dessa época, de 60. Então, é levar para ver o que é hoje o Brasil. Esse é o Brasil de hoje, ou esse é o Brasil de hoje e outro Brasil. Aquele foi um Brasil do desenvolvimentista, um desenvolvimento inclusive selvagem, que chamávamos. Foi muito duro, muito violento esse desenvolvimento, porque esvaziou o sertão, a vida do homem do campo se esvaziou, a cultura se esvaziou, porque essas pessoas migraram para São Paulo e ficaram aculturadas. E a gente sabe qual é o drama do homem aculturado. Eles sentiam saudade da terra, mas não da música da terra, da vida da terra, da comida, daquilo, e eles não podiam voltar mais, não tinha condição de voltar. Isso é o drama. Então, foi uma literatura muito trabalhada pelos dramaturgos na época, E também uma década que muito
você vê, é a época de Guarneri, né? Que buscavam o teatro brasileiro com temas do povo brasileiro. E então, isso, o que significa para as gerações de hoje? O que as pessoas pensam disso? Como que elas, né, veem essa história deles, deste povo? A gente não faz teatro para a periferia, para a comunidade, com a intenção de, vamos dizer, de levar cultura para a comunidade, mas sim o que a comunidade tem a dizer sobre cultura hoje, sobre a arte hoje, isso que se faz, o que para eles é cultura hoje, isso que nos interessa. Então vamos mostrar uma coisa que era de outro tempo, de outro, né? E aí, como que está? Que é esse tempo, esses 60, década de 60, o que é para as gerações de hoje? Isso que nos interessa para trabalhar como um trabalho de extensão da universidade. Então, agora estamos num processo de que a parte da música, né, da peça, eu faço a direção, a orientação, a condução, tal, o apoio, mas a música são eles que criam. Tudo isso eles que fizeram, eles estão fazendo. Então, esse é o processo agora. Estão criando a música. E agora estão aprendendo a música que criaram. Né? Estão ensaiando essa música para começar o processo de trabalho desse que seria a primeira fase, levar o texto para esse público. Né? O assunto, parece. O texto é um assunto, é um tema para esse público. E depois, a partir daí, ver o que se pode criar. Talvez a forma da peça seja essa, que é mais ou menos cordel, ela tem um estilo de cordel, não é um cordel, mas ela é puxada da raiz do cordel. Né? Para uma coisa mais contemporânea, uma linguagem mais... Vocês vão começar a perceber isso. E seria essa uma forma de levar, de trabalho, né? Como que seria? Então, a peça que vai sair, a montagem que vai sair, vai ser uma criação do grupo com a comunidade. Essa seria a ideia, não é? E esse seria o ideal. Mas eu fico imaginando que a aula dele deve ser sempre uma aula de introspecção, mas uma introspecção ativa. Pensar, fazer, experimentar, ouvir. Então eu acho que a aula dele deve ter essa dinâmica, é a dinâmica que ele nos passa no cotidiano. E é assim que ele também é no palco, muitas vezes, com as pessoas todas, né, com aquelas coisas todas. Então eu fico imaginando que é uma grande riqueza ter uma pessoa como essa. Ainda agora estava conversando com os professores ali, na abertura de um colóquio que eu estou participando, eu falei que a universidade ainda está por constituir um modo, não sei se mais simples, ou mais articulado, eu não sei só com as palavras que a gente pode usar, mas ela está para construir um modelo onde comunidade e universidade consigam se articular de maneira mais rápida, sabe? Trazer os saberes de lá, a gente lá para a comunidade e vice-versa. A gente tem PROEX, essa coisa toda, né? Pró-Reitoria de Extensão, mas ainda a gente tem muita dificuldade. Eles têm dificuldade de vir a nós e nós temos dificuldade de ir ao encontro da comunidade, da sociedade. É um problema dos dois lados, não é? Não está no lado só. Tem culpa nossa, claro, da universidade, aquela coisa toda. O RUFO, a chegada do RUFO, pode ser um mote, né? Um modelo para a gente entender essa interface, essa relação entre universidade e comunidade. Como é que isso se torna mais fluente, mais singela, mais simples, né? De acontecer, de levar e trazer e levar, se encontrar na metade do caminho, ou no outro lado da montanha, ou aqui em cima do morro, ou nos vários institutos e polos que a universidade tem. Então, eu acho que o RUFO
abre também esse espaço, abre essa discussão, né? Eu lembro na época que abriu essa discussão, de entender esse lado, como é que a comunidade e a sociedade interagem, se relacionam, discutem e crescem conjuntamente, né? Eu sou o Raí, eu sou do grupo de extensão da UFOP Mambembe. A gente trabalha com teatro de rua. É um projeto de extensão que é um dos mais antigos do departamento, porque ele já vai completar esse ano 14 anos. Né? Nós criamos teatro de rua e apresentamos nos distritos de Ouro Preto e nos bairros, fora desse circuito do centro. Né? A ideia é principalmente trabalhar com a comunidade, estar junto da comunidade ouropretana. E nesse trabalho, esse ano, eu entrei no projeto no ano passado, e desde o ano passado a gente tem trabalhado com o Rufo na parte sonora dos espetáculos, na ambientação. E tem sido muito produtivo, muito legal, porque o Rufo é uma pessoa muito generosa de se trabalhar junto, e a gente aprende muito com ele, sempre de um jeito muito calmo, muito sereno, e muita noção, e é incrível, né? Porque de repente você está tocando um instrumento de percussão, ele mexe nos seus braços e de repente você está tocando um instrumento que você nunca nem viu. É uma coisa muito engraçada, né? A gente fala, o toca, você sai tocando. Nesse projeto, no ano passado a gente trabalhou com um projeto chamado Que Fazem Aqui Esses Pés Descalços, e nele o Rufo trabalhou muito intensamente criando paisagem sonora, criando toda a parte rítmica do espetáculo, inclusive ritmo de cena com a gente, né? E agora a gente está trabalhando num projeto novo, a partir de um conto de uma peça do Chico de Assis, né? E o Rufo vem acompanhando esse trabalho também. A gente está trabalhando na construção das músicas do espetáculo e tem sido um trabalho muito, muito gostoso, gratificante de fazer, porque é muito legal você ver a música, que você não tem a música nenhuma, você tem uma letra na peça e de repente essa música cria corpo, cria vida. E tem sido um trabalho muito gratificante e é muito gostoso trabalhar com o Rufo. 88, eu aceitei uma encomenda da Aliança Francesa de fazer arranjo para um show. E aí o único bandoneonista que tinha aqui era eu mesmo, então eu peguei o bandoneon e tal e formei um quarteto e fizemos isso. Com isso, aí, puxa, foi tão bom, vamos fazer outro. Aí fizemos outro show no Francisco Nunes, depois fizemos aqui na Fundação e tal. Com isso já ficou difícil parar. Então, voltei a tocar, mas eu tinha parado. Eu fiquei sem tocar o instrumento desde fim de 69, vamos dizer, 70, que eu cheguei na Bahia, até, digamos, 88, que eu recomecei a tocar. Aí que vem a história de formar o quinteto. Em 90, eu compus uma obra, havia um encontro latino-americano de compositores aqui, que foi criado aqui na Fundação. Berenice, com eu, com Eladio, tínhamos essa ideia de criar o encontro latino-americano, para criar o Centro Latino-Americano de Criação e Difusão Musical, que existe no papel, está aqui. A sede dele é na Fundação. Pois é, eu trabalhei tanto para isso, mas quando eu recomecei a tocar, eu pensava, bom, tem que gravar, né? Porque não se sustenta um grupo se não grava, se não tem gravação, tem que gravar. Aí partimos para o primeiro CD com quinteto. O primeiro CD saiu em 90. É 95. Sim. Em 95, acho que lançamos isso. O primeiro CD. E a partir daí, nós passamos a trabalhar a viajar em festivais, para o sul, para o festival de Cascavel, em Paraná, em Curitiba,
Festival dos Museus, a Semana dos Museus, enfim, fui convidado para como se chama, a Bienal de Música Contemporânea Brasileira no Rio, né? Na Sala Cecília Meirelles também, eu estreiei obras já escritas para o quinteto, né? Cósmitos, por exemplo, já foi escrita para o quinteto. Então comecei a produzir para o quinteto e a trabalhar com o quinteto. Mas aí já era paralelamente ao meu trabalho como docente, né, da universidade em Ouro Preto. E isso me comprometeu que eu tive que continuar dividindo, né, a minha atividade para uma coisa e para outra. Quando estando já com esse trabalho da escola de música lá, eu tinha que dar aula também, né? Mas o que se conseguiu no primeiro projeto foi a licenciatura, né? Em Educação Musical e licenciatura em Arte Cênica. Depois se conseguiu o bacharelado em Direção e Interpretação no teatro. E música ficou só Educação Musical. Não conseguimos criar um bacharelado de formação de instrumentista, que é o que me interessava em Ouro Preto. Porque eu via que tinha essa carência de... Ouro Preto é uma cidade que tem uma história na música, desde o barroco, e tem uma produção que sabe, de muito peso na história da cultura brasileira. E não ter nenhum conjunto de música ali, depois de ter tido todos esse famoso barroco mineiro, né? Com tanta obra sacra, né? Que ficou esse Museu da Mariana, tem um acervo fantástico. Como que poderia, né? E isso começou a conversar com os alunos, com os amigos, né? E entre eles, aí estava meu conhecimento com o Rodrigo, né? Que era um jovem, estudando violino, não tinha se formado ainda, se formando no violino, e o irmão, né? Que também é violino, mais novo ainda. Mas era um músico que tínhamos em Ouro Preto. E um outro, Chiquinho de Assis, que tocava violão e que fez composição comigo. Esse fez composição. E chegou, né? Então, era um pouquinho, um punhadinho aí, e começamos a conversar como fazer para crescer essa ideia de ter uma orquestra jovem, que seja para a formação do músico jovem. E por isso que eu pensava na orquestra. Que tinha que ter uma coisa que fosse formativa para os jovens, que tem talento, que tocam e que podem, né, se dedicar a isso, e que querem se dedicar a isso. Por aí que vem a ideia da orquestra. E tudo isso eu continuava ainda mantendo o trabalho com quinteto. Gravamos 3
CDs e mantinha essa atividade paralela. Eu continuei até hoje, né? Até agora. Mas em 2000 a gente partiu para o projeto da orquestra. Aí a gente conversando, chegamos que podíamos começar com que fosse pouquinho, pequeno, começar pequeno, mas a estrutura começar. Aí ficamos de acordo nisso, eu fui e falei com o pró-reitor, que era Romério Rômulo, na época de planejamento, e assumia também parece a projetoria de extensão. E eu lhe falei desse sonho meu, eu não estou bem, porque, sabe, não é a minha assim, isso. Eu não era a minha origem não é um pedagógico, sou autodidata. Eu sou um artista ativo, não sou para ficar. Gosto muito da aula, consequentemente, mas eu não sou para isso. Eu nasci para o palco mesmo. E falando isso, não? Tem que ter uma orquestra aqui, tá? Mas faz o projeto. Eu vou te apoiar no que puder. Aí procurei o Ronaldo e o convidei porque, olha, me disseram que faça o projeto que pode sair, né? A ideia da orquestra e tal. Aí sentamos, ele formatou o projeto e tudo, que eu tinha manuscrito, né? E levamos para lá, para a pró-reitoria, ele levou para o reitor, aprovaram e pudimos começar com umas bolsas para os meninos, para os jovens, né? Começar o trabalho com a orquestra e comprometimos em 60 dias começar a tocar e conseguimos tocar. Em 60 dias a orquestra estava pronta para tocar no repertório. E assim nasceu a orquestra, né? O Rufo, acho que muito dessa parte da versatilidade que a orquestra tem, né? Essa ousadia que a orquestra tem, a própria cara da orquestra, né, vem dessa figura que é o Rufo, né? Então o Rufo tem essa coisa moderna, né? O Rufo é uma figura que desde o início da orquestra sempre foi muito preocupado em colocar a orquestra como vanguarda, né? Uma orquestra que fosse aberta, uma orquestra que fosse dirigida a jovens, né? Uma orquestra que quebrasse barreiras, né? Então o Rufo foi quem semeou esse lado experimental, né? A orquestra já assinou esse nome, né? Experimental, né? E quem conhece o Rufo, não só a obra dele, mas, né, a vida dele, né? De onde ele saiu, para onde ele foi, né? Ele andou por esse Brasil todo, andou pela América Latina. Então, quer dizer, o Rufo, ele, se você pensa em Ouro Preto, né, uma cidade, né, com as suas tradições, com a sua questão, essa vocação mais barroca, mais antiga, eu acho que o Rufo é um contraponto a isso tudo. Não só pelo instrumento, né, dele, que é o bandoneon, não só pelo tango, né, que é uma música quente, é uma música, né, muito à flor da pele, né? Então a preocupação do Rufo em fazer com que a orquestra rompesse barreiras, né, tivesse um programa sempre ousado, né, sempre para frente, isso tudo vem da cabeça dele, né? Uma juventude muito grande nas ações que ele faz, uma preocupação muito forte na formação de alunos, né, na formação de público, né, para a orquestra. Então o Rufo é uma dessas figuras que talvez um dos grandes entendedores da obra de Guimarães Rosa também é o Rufo, né? Conhece a Grande Sertão Veredas a fundo, conhece o Corpo de Baile a fundo,
transformou isso em música também, né? Transformou Guimarães em música. Então o Rufo tem uma mineiridade, o Rufo tem uma cultura latino-americana muito forte. E eu acho que a orquestra, né, está impregnada com isso, né? A orquestra tem um cheiro, né, do Rufo. A orquestra tem um sotaque do Rufo também. Então toda essa parte, um grande parte do sucesso que a gente tem hoje de tentar ser um grupo, né, de vanguarda, né, essa semente foi colocada lá atrás pelo Rufo, né, sempre muito preocupado em estar escrevendo para a orquestra, arranjando para a orquestra. Né. O Rufo nunca se preocupou, né, da formação que tínhamos no início, né, quer dizer, nós éramos uma orquestra que tinha cordas, com 2 flautas, clarineta, fagote, violão, piano, né. Então já era uma orquestra fora dos arquétipos comuns. E o Rufo não só comprou essa ideia, como produziu muito para essa formação, sabe? Isso é muito interessante, né? Você olhar o Rufo por esse prisma, né? A maioria dos maestros ou dos compositores, eu acho que pesquisadores falariam, né? Nossa, eu já ouvi isso de maestros, já. Que formação é essa? Que formação esquisita que eles fizeram, né? E o Rufo não, o Rufo foi o primeiro a saber que o mais importante é a música, né? Não é quem faz, quem toca, isso está em segundo plano. Então o Rufo tem essa coisa toda, né? E o Rufo também tem uma frase que o Hugo, que é um colega violoncelista, me falou uma vez, que eu acho que difere muito do que a orquestra faz. E eu vejo muito quando eu vejo o Rufo tocar e vejo o Rufo falar. É uma provocação que o Hugo fala, ele fala que existem 2 tipos de músicos, né? Um que fala pra você assim, olha como eu toco bem. E o outro que fala pra você assim, olha como essa música é bonita. Eu acho que o Rufo é exatamente aquele cara que vira pra você e fala assim, olha como essa música é bonita. Porque isso que é o que importa, né? No final o que importa é isso, né? A música, a arte, ela tá acima de todos nós, né? Então acho que o Rufo é esse cara, né? A gente vai sempre ver o Rufo tocando, embora ele seja um virtuoso, enfim, um preparo enorme, viajado, uma cultura enorme, mas ele sempre vai virar para você e falar, olha só como é que essa música é bonita. Curioso é que eu aprendi alguma coisa que me marcou muito com um grande pensador do século XX, Alceu Moura Lima. O pseudônimo dele assinou durante algum tempo, não muito tempo, como Tristão de Ataíde. E em um de seus livros, um que eu tenho uma afeição toda especial, que é a dedicatória dele, é que a plenitude da palavra é o silêncio. O silêncio é um pilar do mundo interior de cada um de nós. O mundo interior não agride o ambiente, não polui. Mas o mundo exterior pode ser lindo, muito bem acabado. Eu quis dizer, para lembrar de uma dimensão do Rufo, que é exatamente aquilo
que de repente as pessoas podem conhecer menos. Hão de conhecer muito o bandoneonista. Ele toca lindo, toca bem, faz uma fuga de par a 4 vozes em bandoneon, que é coisa raríssima. E afinal de contas, ele tem uma obra lindíssima, ele fez para a orquestra obras lindas, mas há um aspecto que não se vê no compositor, não se vê no instrumentista bandoneonista, no professor, que é esse mundo interior, né? Ele é um homem excepcional. É um homem que realmente passa conhecimento e ele passa uma harmonia sem precisar falar. Esse aspecto da presença física dele entre nós é um privilégio imenso. Ele se tornou parte da família aqui de casa. O bandoneon tem uma característica, ele tem um timbre que já nos remete aos portenhos, né? Aos argentinos de Buenos Aires. Então, queira ou não queira, acho que ele tem que ter esse cuidado para não ser somente portenho, somente argentino, mas também fazer uma música que transite e dialogue com o local onde ele escolheu para viver, né? Brasil, o local, Minas Gerais, as montanhas, a introspecção, o silêncio das montanhas, quer dizer, se fosse um lugar aberto, o som lhes vai. Nas montanhas, o próprio som, se a gente for imaginar como um artista plástico ou como físico que imagina, que não escuta, é uma onda que acontece e desacontece por causa das montanhas. Então, essa mistura de som e silêncio, de montanha e paisagem, né? Então, acho que o Rufo escolheu bem, porque isso tem a ver com o lado introspectivo dele, e que não é só introspectivo, porque isso traz para a música dele essa vontade dele estar dialogando ou experimentando, né? Vamos usar essa palavra também, dialogando e experimentando o som dele, né? O som dele. Eu, como sou de Ouro Preto e nascido e criado aqui, eu desde sempre já ouvi falar de Rufo Ferreira, né? Mas sempre ouvi falar de Rufo como uma pessoa, assim, de certa forma, inalcançável para mim, mas já com uma grande admiração por ele. E teve um tempo no meu segundo grau que eu entrei por um coro aqui do Cefet, no Ouro Preto, e lá eu tive contato com algumas obras do Rufo para canto coral, né? Cantei algumas peças dele, mas até então não conhecia, só conhecia Rufo de ouvir falar e dessa presença dele na cidade, assim, com esse de vista, como a gente fala em Minas Gerais, né? Mas sempre assim, guardando muita admiração por ele, mas como uma pessoa inalcançável para mim, né? E essa relação também de fã e ídolo que a gente tem, e na época eu era muito jovem também, então isso me marcou muito. E engraçado que a primeira referência que eu tive de tango na minha vida também foi Rufo. Hoje eu ouço muitas peças e tudo mais, mas quando eu descobri o tango como gênero foi a partir do Rufo, mas de algumas pessoas que conheciam o Rufo, que falavam da relação dele com o tango e tal, e eu procurei explorar isso. E nessa mesma temporada eu já conhecia o pessoal do grupo Trilos, que era formado pelo Rodrigo Toffoli, maestro, no violino, o Chiquinho de Assis no violão e o Fuinha, o Márcio, na flauta. E era um trio instrumental que eu acompanhava bastante. Na época, esse trio depois ele foi compor a primeira formação da Orquestra Ouro Preto. E eu lembro muito que eu gravei o CD do Trilos, assim, pirateei o disco, ouvia direto. E tinha um arranjo muito bonito que o Rufo tinha feito para o Trilos, chamava Tangrilos, se eu não me engano. Enfim, esse foi um dos primeiros contatos com a obra dele. E depois vim trabalhar na Orquestra Ouro Preto, né? Primeiro fiz estágio na orquestra,
tive uma outra relação de trabalho e trabalhando na Orquestra do Preto eu passei a ter um contato mais íntimo com ele, né? Sempre que ele aparecia aqui a gente conversava bastante, mas eu ainda com aquela, sabe, é respeito, mas é uma timidez de alguém que idolatra uma pessoa. E isso foi até um certo período que quando a orquestra foi fazer uma turnê por Portugal e Espanha, eu tive o prazer de dividir o quarto com o Rufo durante 12 dias assim, nessa turnê. E eu acredito que foi nesse momento que eu pude desvencilhar aquele obstáculo que eu tinha perante a presença dele e me abrir mais. E foi uma experiência muito legal, assim, de a gente compartilhar experiências, de saber mais da história de vida dele, de saber das referências dele enquanto músico, dele compartilhar tudo isso comigo. Eu lembro de às vezes estar cochilando no quarto e ele tocando bandoneon, porque ele estuda bastante, né? Ele estuda, acho que são 8 horas por dia, alguma coisa assim. E nessa época eu já tinha um certo conhecimento sobre tango, né? Assim, de escutar os cantores, os grandes cantores de tango, as grandes orquestras, da gente terminar a noite um abraçado com o outro e cantando um tango, assim. E a partir disso eu quebrei o gelo que eu mesmo me impus em nossa relação, né? E tenho o Rufo hoje como um grande amigo, assim, a gente troca livro, um presta um livro para o outro, para ler e tal. E além do que é uma pessoa que eu admiro muito desde sempre, pude ter essa experiência mais próxima agora. E essa musicalidade que emana dele, né, esse cuidado que ele tem com o instrumento como extensão do corpo dele. Me lembro que teve um momento que a gente estava produzindo alguns textos assim, sobre curiosidades do mundo da música, e eu fiz um texto sobre o bandoneon. Só que esse texto eu fiz o bandoneon como um ponto de interseção com o Rufo, né, porque a referência que eu sempre tive do bandoneon como instrumento de tango foi com o Rufo Herrera. E é um instrumento que tem algo de sacrificial, né? Porque para você, à medida que você vai tocando, umas pecinhas às vezes vão se desgastando, então para afinar você tem que limar essa peça, então para ele ter vida o instrumento tem que demandar um pouco, demanda um pouco de morte, né? Algo nesse sentido. E aí eu lembro que eu sempre admirei essa coisa dele tocar muito, né, assim, a persistência de tocar, de estudar sempre. E eu lembro que eu termino esse texto dizendo da relação do Rufo com o bandoneon, assim, do bandoneonista com o bandoneon, mas tomando como referência Rufo. Né, que o bandoneonista ele é ora vassalo, ora sucerano do soberano dele, que é o bandoneon. Né? Eu acho que isso para mim representa muito a relação que o Rufo tem com a música e com o instrumento de coração dele, que é o bandoneon. E também não esqueço de uma frase dele que eu levo para a vida, eu acho que serve para todo mundo. E talvez alguém já deva ter falado isso, né? Que ele sempre repete essa frase, é um mote quase, que a música te dá exatamente o que você dedica a ela, né? Nem mais nem menos. Então eu acho que qualquer relação de paixão que você tem com as coisas do mundo, essa frase serve como uma referência, assim, e que eu levo para a minha vida. De uma forma diversificada de se ouvir fora do tradicional. Então, de fato, o Rufo contaminou o Rodrigo com essa ousadia. E essa ousadia deu discípulos. E o discípulo faz história. Não é, Rodrigo? O Rufo traz aquela coisa do passado, né? Do ofício, né? A música era um ofício.
né? E como ofício, ela tem que acontecer por algum motivo, sabe? Ela tem que estar ali por algum motivo, né? Pode ser celebração, pode ser morte, pode ser devoção, pode ser um encontro, né? E faz música porque ela é necessária, né? naquele momento, né? E a música tem muito disso, né? A música há quem diga, né? A música é fundamental, né? Se eu soubesse para quê, mas então assim, a gente não sabe por que a música é fundamental, mas ela é fundamental. Então assim, o Rufo tem muito dessa questão do ofício, né? Ele é um homem de ofício, né? A música é um ofício, então ele faz música, ele toca música porque há de se comemorar, há de se passar gerações, né? Porque a música não pode perder nunca. E aí uma provocação que eu sempre faço, que é importante, ainda mais que é uma questão, né, universitária, é aquela ideia errada que as pessoas têm, né, que a arte é feita pelos grandes gênios e não é, né? Então as coisas hoje estão aqui, né, exatamente porque quem faz a música andar, quem faz as coisas acontecerem, né, são esses pedreiros anônimos que estão dia a dia construindo os muros, né? Essas pessoas é que fazem a coisa andar, né? Então, e o Rufo é uma dessas figuras, né? Quer dizer, quando você pega tudo que o Rufo fez, né, você vê a importância que um Rufo tem para a história de Minas, para a história do Brasil, para a história do Orquestra Ouro Preto, para a história pessoal de muita gente. De vez em quando a gente tem essa tendência de achar que a história da arte ela existe por causa dos grandes gênios, né? Isso não é uma verdade, né? Os grandes gênios são importantes, mas quem faz o dia a dia é o professor que está dando aula, é o cara que está na banda ensinando, é o outro que está ensinando o cara a arranjar, né? Essas figuras que fazem com que a música até hoje sobreviva e continue indo para frente, sabe? E o Rufo é, sem dúvida, um desses pedreiros, né, que né, deixou uma marca grande na existência dele e posterior a ele, né, vai deixar uma marca gigantesca, né, transformando sociedades, né? Quer dizer, Belo Horizonte sem a fundação seria uma outra. Imagina se a fundação não existisse, por exemplo, em Belo Horizonte. Você teria uma outra realidade cultural na cidade. E o Rufo estava lá com o Marco Antônio, estava lá com a Berenice, né? A Orquestra Ouro Preto também hoje tem uma importância muito grande no cenário nacional já. E o Rufo estava aqui com a gente. Então eu fico muito feliz de eu falo essas coisas, né? Tem gente que não gosta, mas histórias como a do Rufo para mim nada mais são do que a comprovação, né, da importância, né, de figuras como o Rufo, né, que continuam influenciando, continuam fazendo, né, influenciando compositores novos, dando aula para compositores novos. O Rufo me traz isso, sabe, essa questão do ofício, né, como é importante fazer música, assim como é importante para o padeiro fazer pão, para o alfaiate fazer um terno, né, então, e pra gente que é fundamental ouvir música, senão a gente senão a vida não tem graça, né? A história é a mestra da vida. E hoje, acho que se paga um tributo de gratidão, né? Eu fico feliz que o Rodrigo tenha levado esse sonho inicial de Rufo e seus companheiros, dentre os quais eu me encontrava, Rodrigo e tantos outros, a ter essa orquestra engrandecendo a passagem de Rufo entre nós. É claro que a história de Rufo ela vai assambarcar, ela vai abraçar um universo tão grande que são capítulos imensos. Esses capítulos imensos da ida dele nos caminhos pela América Latina, os caminhos da chegada a São Paulo, com o maestro Tony recém-falecido, ensinando a ele contraponto, ensinando a ele algo especial que o transformou num grande arranjador, como ele mesmo o diz. De repente, a opção dele de vir para Minas e encontrar aqui a Fundação, os companheiros da Fundação, ter contato com Ouro Preto e
naturalmente a universidade, esse grupo inicial de jovens talentosos, sedentos de vontade e uma escolha irrefutável da música como companhia e companheira, né? E hoje o tributo que se paga. Eu acho que envelhecer fisicamente, não espiritualmente. Rufo é jovem, mas sabendo que está sendo premiado, vendo sua música ser tocada, sabendo que seu trabalho compartilhado, engrandecido, está vivo, né? E vendo a versatilidade que ele, afinal de contas, espalhou, semeou, e encontrar rebatedores. E é por isso que figuras como tantos, porque nenhum homem é uma ilha, como dizia Thomas Merton, nenhum homem é uma ilha, mas o fato é que algumas pessoas especiais. Então, Rufo é imensamente importante. Ele é uma pedra angular, né? E nessa contemporaneidade, né? Eu também deixo minha homenagem ao trabalho contemporâneo do Maestro Rodrigo. Temos um DNA muito forte que nos liga, mas muito mais do que isso, a gente compartilha esse encantamento pela música, encantamento por saber que ela transcende, possivelmente está na gênese de tudo, ela está em nossa origem, mesmo porque a formação nossa começa talvez com um batidozinho no coração, de forma mais sentida, mais perceptível, e então eu faço aqui a minha homenagem ao semeador e minha homenagem ao fruto da semeadura dele. Homenagem ao maestro aqui pelo trabalho lindo, porque esse trabalho é de fato o que dá a Rufo o sentimento de que valeu a pena nesses anos todos que passou incentivando e naturalmente ensinando que vale a pena viver, principalmente quando companhia é a música. Andinas foi um presente do Rufo Herrera e foi escrito em maio de 2004. Nós também aniversariamos em maio e foi bem no início da nossa entrada na Orquestra Ouro Preto. O Rufo foi nos apresentado através da orquestra, amigo do nosso pai, Ronaldo Toffolo, um dos fundadores da orquestra, e do maestro Rodrigo Toffolo. E a gente tem um verdadeiro amor e carinho por Rufo Herrera. E foi até uma surpresa quando ele nos presenteou, né, Marta? Foi. Rufo entregou essa obra até no dia de festa lá em casa. E, nossa, uma honra, uma gratidão imensa por essa obra, por ter nosso nome numa obra do Rufo. E é isso, é um encontro de almas mesmo. O Rufo é um desses amigos espirituais, eu acho que de longas caminhadas. E finalmente a gente se encontrou e a nossa parceria, a nossa amizade, nosso carinho, nosso amor, eu acho que gera essa magia toda e gerou essa obra, que é Andinas, para um futuro feliz e brilhante. E a gente espera honrar, né, o Rufo com esse presente, né? E é muito interessante porque na época que o Rufo escreveu pra gente, a gente tinha acabado de entrar na faculdade de graduação em violino em 2003. E eu acho que a gente não tinha uma maturidade mesmo, nem musical, nem maturidade mesmo de idade. A gente tinha lá nossos 19 anos. E aí quando foi o presente a gente engavetou, assim, esperando um momento. Eu acho que até a maturidade mesmo, da idade, da nossa carreira, e da nossa amizade, eu acho que chegou o momento da gente tocar essa peça pro Rufo e com mais segurança, com mais maturidade. Espero de verdade que ele goste. E
a gente ficou esperando esse momento de tocar pro Rufo essa música. E em alguns momentos que a gente foi tocar com o nosso duo, a gente, enfim, não teve um momento assim de convidar um pianista, de estar com alguém para tocar essa obra. Então hoje, né, através desse documentário lindo e, nossa, de um merecimento enorme do Rufo sobre a carreira dele, a gente consegue tocar para ele a primeira vez. E, nossa, Rufo, uma alegria tão grande tocar para você. É não sei, um amigo tão querido, tão especial. Eu fico emocionada de poder estar aqui esse momento, dividindo com o Mara, né, assim. E para você, espero que você tenha gostado mesmo, de coração. Muito, muito amor, muita gratidão. É inédito para o Rufo. Estamos estreando a peça e tivemos a felicidade de convidar o Gustavo do Carmo para estar com a gente, pianista que também fez parte da Orquestra Ouro Preto na sua formação. Então, espero que o Rufo goste de verdade e que foi feito com muito carinho, né? Eu, assim, não tenho muita tendência de olhar para trás. A sensação que a gente tem é que sempre que poderia ter feito mais e melhor. Seria possível. Mas nem sempre dá, né? Então a gente vai, como te direi, vai amadurecendo uma forma de compreensão da vida que você sabe que você vai fazer, pode fazer o melhor que puder, mas que não vai ser tudo o que você poderia fazer. Né?
ou pelo menos o que você aspirou. A gente tem que entrar num acordo consigo mesmo, né? Porque não é isso, né? Não é que eu tenho a compreensão de que se poderia fazer mais. Mas isso não me deixa nenhuma, não quer dizer que eu me frustre, que eu me tenha frustrado. Não tenho frustração nenhuma. Até onde eu posso fazer, sempre fiz. Sempre consegui fazer, até onde eu posso. Então isso quer dizer, a minha avaliação é disso, de que eu gostaria de ter feito mais, mas estou satisfeito, estou bem. Né? Não tenho frustração nenhuma, não me frustrei. Vivi o melhor que pude e a maior parte da minha vida foi bonita nesse sentido. Trabalho, enfim, as amizades, os afetos, todas as coisas, né? Que formam parte da vida. Então a minha avaliação é bem aprovatória.